brincadeira no escuro, gato Mia. Quem já brincou de gato Mia? Eu acho que eu só brinquei uma vez de gato Mia. Bom, olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulana e hoje venho contar mais um dos muitos relatos que tenho. Esses dias eu estava assistindo seus vídeos e em um deles falava sobre uma brincadeira no escuro, que viam alguém e quando acendiam a luz não tinha ninguém. Bom, eu tinha mais ou menos uns 9 anos e fui brincar na casa de uma amiga próxima que morava na minha rua. Fomos eu e mais outra amiga. Era de noite, então resolvemos brincar de gato Mia. Beleza, eu era a mãe, entre aspas. Então apagamos as luzes, elas se esconderam e eu comecei a contar. Quando acabei, fui procurá-las. Estávamos brincando no andar de cima. Havia 2 quartos e fui procurar no quarto da menina que morava lá. Andei e entrei no quarto dela. Lembrando que essa brincadeira é toda com a luz apagada, é tudo no escuro. Ai, eu já não queria brincar. Acho que por isso que eu brinquei só uma vez mesmo. Isso me dá agonia. Parece que tá cheio de coisa ali. Bom, andei e entrei no quarto dela. Nesse quarto havia 2 estantes com vários brinquedos e uma parte vazia aí embaixo. Naquela parte vazia, eu vi alguém agachado ali. E claro, achei que fosse ela, pois a sombra era idêntica. Toquei na pessoa e pude sentir alguém ali. Então falei, gato Mia, e a pessoa, aquela coisa, simplesmente sumiu. Bem ali, na minha frente, sumiu. Eu corri e acendi a luz. Só vi a menina e minha amiga saindo, uma de dentro do guarda-roupa e a outra debaixo da cama. Elas perguntaram o que tinha acontecido e eu só falei que eu não queria mais brincar. Paramos com a brincadeira e eu fui embora. Aquela casa tem muitas histórias. Algumas eu presenciei, como essa daqui. Hoje em dia ela não mora mais lá e ninguém nunca para naquela casa. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e muito obrigada por lê-lo. Mandei um outro também, tá? Quero muito que leia. Ele é meio longo e já peço desculpas por isso. Um beijo e que Deus abençoe você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, tem mais de um relato aqui no canal sobre esse tipo de brincadeira de esconde-esconde aí no escuro. Pega-pega, não sei. Que é visto alguma coisa. Tem uma que a menina disse que viu alguém coberto. Será que é isso? E ela bateu naquilo lá, achando que era o amigo, irmã, não sei, naquela coisa coberta. E quando viu o amigo ou o irmão, não sei, saiu de lá. Aí, tipo, ela, então em quem que eu tava batendo? Quem que tava coberto aqui com o lençol? Não sei se tava batendo, ela viu coberto, sabe? Era certinho, assim, aí não tinha nada, sabe? Então eu não sei se o escuro é, facilita a aparição deles e aí algum espírito que tá por lá resolve brincar junto. Não sei. Eu sei que, rapaz, eu não quero brincar disso, não. Uma vez eu estava brincando de esconde-esconde com os meus filhos, com as minhas crianças, na casa da minha sogra. Tava tudo aceso. Mas aí, nessa de correr para esconder, eu falei: ah, entrei num quarto que tem um banheiro. Aí fiquei lá atrás da porta do banheiro e, lógico, eu não deixei a luz acesa, né? Ia chamar muita atenção. Mas tava claro, com a luz do corredor acesa, que pegava no quarto e automaticamente iluminava um pouco o banheiro. E eu fiquei ali atrás da porta do banheiro, escondida. Mas começou a me dar um negócio. Falei: ai, então, ai, quer saber? Não quero mais brincar, não. Saí de lá. Não esperei ser encontrada, não. Me deu uma agonia de ficar ali no escuro. Saí, acabou a brincadeira. Abdução em nível espiritual. Vamos ver. Boa noite. Quando eu era criança, quando tinha uns 11 anos, hoje estou com 34 anos, sou de 1987, eu morava com meu avô. Então, com 11 anos, eu morava com meu avô em Santos. E meu avô sempre gostou do assunto OVNIs, extraterrestres. Como toda criança, a curiosidade é grande e teve um dia que eu cheguei no meu avô
e perguntei para ele o que era aquela revista que ele estava lendo, que na época era a Fator X. Eu lembro dessa revista. Porém, não tenho certeza se era essa. E meu avô sempre foi um cara que queria me ensinar tudo. E ele nem pensou e me falou: "Ah, você quer saber o que é isso?" E eu falei que sim. Ele foi na banca e comprou uma fita cassete que tinha uma entrevista. Que tinha uma entrevista, não. Ele comprou uma fita cassete que vinha com uma revista falando somente sobre OVNIs, abduções, ETs. E para uma criança, aquilo me impressionou. Bom, eu devia ter mais ou menos a sua idade nessa época. Eu também amava ver, comprar essas revistas que vêm com essas fitas cassete. Meu irmão, fita cassete não, fita VHS, né? Meu irmão comprava e a gente assistia e eu também ficava assim, ó, vendo aquelas filmagens todas, porque a gente não tinha internet naquela época, né? Provavelmente foi então, isso daí foi em 98, que ele tá falando de 1998. A gente não tinha internet, a gente não dependia que passasse um programa falando a respeito disso no Fantástico, no Globo Repórter, no Goulart de Andrade, era essas coisas. A gente ficava esperando para ver esses assuntos. Ou então comprava na banca essas revistas. Muitas tinham esse. Não muitas, mas algumas tinham os VHS, né? Que seriam uns documentários, alguma coisa assim que vinha falando do assunto. Então era muito legal. E então, como ele tá falando, e para uma criança aquilo me impressionou. Porém, no final da fita, o narrador disse que se você realmente quisesse ter algum tipo de contato, era só você desejar muito. Ah, essa fita eu não lembro, não vi, não. Eu, hein? A partir desse dia, eu passava noites olhando para o céu, esperando para ver se eu tinha algum tipo de contato. Passaram-se alguns dias até que eu estava na rua com um amigo e nós estávamos conversando na esquina, totalmente sozinhos. Já eram umas 11 da noite, mais ou menos, era um feriado, não tinha ninguém na rua. Quando, sem motivo algum, nós dois sentimos uma vontade de olhar na mesma direção para o céu. E o que eu vi? Eu estou enviando em anexo. Ele enviou um desenho. Um desenho sobre do que ele viu, tá? Que é aquele clássico disco voador em forma de chapéu, com luzes em volta, embaixo aqui, sabe? Como se fossem uns LEDs assim. Aí ele fez um risco branco no meio e um pontinho branco no meio. Não sei se seriam luz também, como se fosse um anel de luz e um pontinho de luz no meio desse anel. Mas vamos ver. Ele enviou o desenho aqui, né? Cadê? Ele enviou o desenho. Eu consegui ver tão bem porque estava muito baixo. Eu consegui até ver a cor da lataria, digamos assim, do negócio. E eu, nessa hora, fiquei paralisado, sentindo um medo absurdo. A sensação era de que aquilo estava errado. Não era, de que não era uma coisa normal. O objeto estava imóvel no ar. Ele não fazia nenhum tipo de barulho. E quando eu finalmente consegui me recuperar, eu e meu amigo olhamos um para a cara do outro e gritamos. Saímos correndo. Nesse momento eu sabia que eu não estava louco, porque ele também viu comigo. Eu estava de bicicleta e ele estava a pé. O nosso medo foi tanto que ele me ultrapassou correndo enquanto eu estava pedalando igual um louco para sair dali. Eu ainda olhei para trás para ver se o objeto não estava seguindo a gente. E o que eu vi foi que ele começou a sair para o lado e não consegui mais ver. E então eu fiquei algumas semanas sem dormir direito, achando que eu seria levado por eles. Porém, alguns anos se passaram e nada aconteceu. Até que em 2015, eu estava dormindo com a minha ex-namorada e comecei a ter um sonho, entre aspas. Um sonho de que eu estava deitado em uma sala, como se fosse um centro cirúrgico. Porém, eu não conseguia ver a frente da sala que estava na direção dos meus pés, porque estava escuro e em volta de mim havia seres que pareciam nórdicos, me olhando. Eu acho que
eu contei 6. E estavam com um casaco branco, como se fosse um casaco de corrida. Casaco de corrida? Tipo um moletom? Seria isso? Em cima da minha cabeça havia pedras que pareciam cristais pulsando, cada hora de uma cor diferente, laranja, azul, vermelho. E eu estava deitado em uma posição como se fosse para uma cirurgia mesmo, totalmente deitado, reto, esticado. E dessa vez eu não sentia nenhum medo, muito pelo contrário. Parecia que eu estava sendo ajudado de alguma forma. E logo após isso eu abri os meus olhos, sentindo como se fosse falta de ar, sabe? E sentei muito rápido na cama, aí sim eu já estava na minha cama, e minha ex-namorada estava apavorada. Aí eu olhei para ela e falei, o que aconteceu? E ela me respondeu, você estava todo esticado e se tremendo muito, e eu não conseguia te acordar de jeito nenhum. Eu já estava quase gritando para alguém vir me ajudar. E então eu contei para ela o que eu tinha visto, e ela não sabia o que dizer. Desde então, eu não tive mais nenhuma experiência. Porém, agora, já casado com outra pessoa, ela me diz que várias noites eu acordo gritando e tentando defendê-la, colocando meu braço por cima dela, e nisso ela fala para eu me acalmar, que não está acontecendo nada. E aí eu volto a dormir. Porém, no dia seguinte, eu não me lembro de nada. Eu mandei esse meu relato de 2015 para a revista UFO e para um ufólogo de Peruíbe. E os dois me disseram que isso poderia se tratar de uma abdução em nível espiritual e que eu deveria fazer regressão para confirmar. Porém, nunca achei um local confiável para fazer isso. Obrigado pela atenção. Então, seria esse lance aí de abdução em nível espiritual que a galera manda o relato aqui que eu falo. Gente, tem muita gente que sonha, que parece que eles abduzem a sua alma só, não o seu corpo, né? Que você vai para algum lugar na hora que você dorme, o seu corpo astral, sei lá, seu espírito vai para lá. Mas o seu corpo tá aqui ainda, porque existem as abduções físicas, né? Que a pessoa realmente vai para um lugar, some, né? E que tem os sangramentos, tem os implantes e tal. Isso é físico. E tem essas abduções em nível espiritual, onde eles não pegam o seu corpo físico, mas eles fazem alguma coisa com sua alma, com seu espírito, né? Pode ser sim, pode ser sim. Ah lá, tá vendo? E eu, desde pequena, assistindo, queria ver um disco voador também. Ficava lá pensando, falava, vou ver, nunca vi nada. Vi um negocinho uma vez no céu, eu falei, mas sei lá, se não é. Queria ver assim, desse tamanho. Falar, agora sim, agora é. Mas nunca vi nada. Também não fui abduzida, eu acho. Espero que não sei. Se for para ajudar, tudo bem. Estou aceitando. Mas se não, deixa quieto, né? Deixa nós aqui quietinho. Érica. Tá? Bom, pessoal, vamos que vamos começar o relato de hoje, então, que é amor ou feitiço? Já vem coisa que eu imagino que vem pela frente. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Eu me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Conheci seu canal ainda esse ano e tô praticamente fascinado pela forma que você lê cada relato. Muito obrigada. Recentemente, uma amiga veio morar na minha casa para conseguir um emprego aqui na cidade onde eu moro. A cidade se chama Itatiba, fica próxima à cidade de Campinas. Apresentei o canal para ela e hoje fazemos maratonas dos seus vídeos quase todas as noites. Eu vim conhecer o seu canal através do Rodrigo, do canal Spook Houses, Casos Assombrados. Nossa, o Rodrigo mandou bastante gente pra cá. Obrigada, Rodrigo. Um beijo pra você. Spook Houses, bastante gente fala aqui do canal Spook Houses. Muitas vezes eu ouvia falando muito bem de você e do Matheus, e assim bateu curiosidade de explorar seus vídeos, e aqui estou hoje contando o meu relato. Já adianto minhas desculpas por qualquer erro ou falha na pontuação. Espero conseguir resumir muito a história, ela é longa e mesmo assim acredito que vai dar umas 5 páginas.
Não, deixa eu ver quantas deu. Deu 4. Bom, quando eu tinha 16 anos, conheci em uma festa junina da escola. Conheci em uma festa junina de escola na zona rural da minha cidade a irmã de um amigo. Vamos chamá-la de Fulana. Ela me apresentou e conversamos. Ele me apresentou e conversamos um pouco. Era uma menina linda, pele negra, cabelos cacheados, olhos apertados e um sorriso vivo. Fiquei encantado. Logo bastou olhar para ela. Só que tinha algumas diferenças. Mesmo eu sendo menor de idade, na época ela era muito mais nova do que eu. Ela tinha apenas 12 anos, mesmo aparentando ser mais velha. Não me importei com a idade e procurei me aproximar da fulana. Nos comunicávamos na época pelo extinto MSN e não demorei muito para declarar as minhas intenções e pedir uma chance de um relacionamento que imediatamente me respondeu com um não. Mesmo ciente da pouca idade e falta de interesse, ainda busquei me aproximar dela por quase um ano, sempre recebendo fora, mas nunca me desprezou ou faltou com respeito. Ao passar do tempo, depois de um ano, talvez cansado de todas as tentativas falhas, resolvi me afastar. E ficamos anos sem nos ver ou nos falar. Quando a conheci, era o ano de 2005 e em 2006 nos distanciamos. E em 2010, por acaso, encontrei com ela na rua. Eu estava saindo do restaurante de um amigo e ela indo para a escola, pois ela tinha começado a fazer o ensino médio na cidade. Ela, já um pouco mais velha, estava agora com 16 anos e eu já com 20. Voltamos a nos comunicar por mensagens e assim ela foi revelando detalhes sobre sua vida, família, amigos, planos e religião. Fulana era filha carnal de uma mãe de santo de candomblé. Durante toda a minha adolescência, recebi convites para conhecer todos os tipos de religiões espíritas e sempre dei meu jeito de fugir, pois eu não me considero médium como muitos se declaram, mas eu tenho percepções abstratas e uma intuição fora do controle, e por desejo de não aumentar essas percepções, eu evitava conhecer, para não me interessar e desenvolver essas práticas. Conversamos muito e ela mesma se declarou para mim dizendo que estava a fim de tentar dessa vez. Porque a cabeça dela tinha mudado e desde quando me conheceu também teve atração pela minha pessoa, mas tinha medo, pois mesmo não aparentando, ela era uma criança na época. E assim nos encontramos em dezembro em uma pracinha perto da escola dela. E foi lá que aconteceu o nosso primeiro beijo. Como no dia seguinte ela entrou de férias, ficamos 25 dias sem se ver e combinamos de passar a virada de 2010 para 2011 juntos. Claro, na casa de uma amiga da família dela e sem a mãe dela saber. Foi o melhor final de ano da minha vida. Em janeiro, decidimos então assumir o namoro e fui conhecer a família dela. Primeiro tive a aprovação da mãe. E uns 10 dias depois eu conheci o pai em uma conversa não tão longa. Tive também sua aprovação. Só que tive que ter a aprovação de mais alguns personagens da Pombagira e do Exu, residente da casa. Lembrando que eles eram do candomblé e tive que respeitar e aceitar sua religião. E assim fiz, com uma mistura de medo e desconfiança. Enfrentei, conheci a Pombagira da casa. Ao final do relato, deixarei o nome e tal, apenas para o seu conhecimento. Tudo bem. Minha ex já tinha me passado a forma que eu deveria agir ao encontrar com ela. Pedir licença, esperar ela aceitar, entrar e beijar a mão dela, e assim fiz. Cheguei até o quartinho de santo, onde a Pombagira estava, pedi licença e ela pediu para entrar. Ela era encantadora, toda vestida de preto, com um sotaque francês, e uma taça com Martini Bianco na mão. Beijei a mão dela, como a minha ex na época me disse, e ela falou: "Você ensinou a ele o que fazer, né, moça? Assim não tem graça." E rimos, acho que ela fez isso só para descontrair o clima tenso.
Eu estava nervoso, todos estávamos. A situação era nova para todo mundo. Para mim, por conhecer aquele mundo, e para minha ex, por apresentar o primeiro namorado. Ela me falou algumas coisas sobre a minha fulana. Pediu paciência, que ela não era uma menina fácil. Falou algumas coisas sobre mim, mas aí ela me perguntou: o moço não está acreditando no que está vendo, não é verdade? E eu respondi: verdade. É porque eu vejo apenas a minha sogra, muito bem vestida, falando no sotaque francês. Como saber, como saber se não está encenando? Respondi isso. Ela riu e me arrepiei involuntariamente. E ela me disse: se minha menina, é a forma que ela chamava minha sogra, que ela incorporava, se a minha menina fosse atriz, eu não saberia disso. Se a minha menina fosse atriz, eu não saberia disso, disso e disso. E falou-me coisas tão íntimas que fez despertar uma lembrança dolorosa que estava adormecida em meu peito, cicatrizes de infância. Foi aí que aprendi, mesmo não acreditando, a respeitar onde eu piso, ainda mais se esse terreno não me pertencer. Foram 8 meses de um namoro perfeito, sem brigas, só momentos alegres e felizes. Praticamente eu morava dentro da casa dela. Todo final de semana eu estava lá. Além de ser seu primeiro namorado, eu fui seu primeiro homem na cama também. E no fundo, seu primeiro amigo de verdade, com quem ela dividia todas as suas mágoas. E aprendi a amar o candomblé, os cultos, os orixás, o carinho que Oxum tinha por mim e por todos. Finalmente eu me senti em paz e feliz. Só que em agosto, em um sábado, véspera do domingo dos pais, haveria uma festa de caboclo, onde estaria a energia de um índio que já não precisava mais incorporar, pois já tinha ganhado a luz. Ele vinha uma vez por ano para ver seus filhos e a minha ex, pois ele é pai espiritual dela. Depois da festa, da dança e da comida, todos se sentaram ao redor dele e ele olha para mim e me pergunta: mas como assim, se ele não precisava incorporar, que jeito que ele estava lá? Enfim, e ele olha para mim e me pergunta: o que o moço está fazendo com a minha filha? E eu respondi: estou namorando ela. E ele fez outra pergunta: com autorização de quem? E eu respondi: dos pais dela. E ele continuou: antes desses pais carnais, eu sou o pai espiritual dela. E eu sou o pai espiritual dela há várias reencarnações. Eles apenas cuidam dela para mim no seu mundo material. Eu pedi autorização dele para o nosso namoro e ele respondeu com uma pergunta para ela. Primeiro preciso saber se a minha filha está feliz com isso. E aí ele olhou para ela e perguntou: está feliz com esse relacionamento? E a fulana ficou nervosa, gaguejou e conseguiu força. Gaguejando conseguiu forçar um sim. Ao ver essa reação, eu fiquei surpreso e angustiado. A menina que até de manhã dizia que me amava, não sabia o que responder, se estava feliz, e ele disse a ela: você pode enganar todo mundo aqui nesse barracão, mas não pode enganar esse seu pai. Procure refletir sobre seus sentimentos. Não finja, pois não ser... Pois... não finja, pois não será só você que irá sofrer. Em seguida, ele olhou para mim e disse: eu não estou dizendo que vocês vão terminar amanhã, mas vocês não vão envelhecer juntos. E assim o assunto acabou. Eu me levantei, me afastei de todos. Característica minha, né? Quando eu tô bravo, triste, magoado, decepcionado, eu me afasto de todos. Eu preciso digerir sozinho tudo o que eu sinto. Mas ela veio atrás de mim com muitas desculpas, que ela era feliz comigo sim, só ficou sem jeito quando perguntaram para ela e tal. Eu tentei entregar a aliança para ela na mesma noite e ir embora,
mas ela me segurou e não deixou eu ir. Então procurei deitar e dormir no chão, com ela calada no sofá. Acordei no dia seguinte com ela junto com a mãe e a irmã mais nova, levando presente na cama para o pai, pois já era domingo de Dia dos Pais. Ficamos a manhã toda sem nos falar. Eu fiquei meio afastado no quintal, junto com alguns filhotes de cachorros que tinha lá, até a hora do almoço. Almoçamos e todos queriam descer para a casa da avó dela, que ficava na rua de baixo. Não deixaram eu ficar sozinho na casa e me arrastaram para lá. Só que a fulana me segurou e me beijou, pediu desculpas e pediu para tentarmos esquecer disso. E assim eu tentei. Voltamos a ficar juntos aquela tarde e eu toda vez pedia para ela: vamos dar uma volta, ficar um pouco a sós? Pois eu queria conversar melhor com ela e de repente namorar um pouco, né? Mas ela sempre dizendo não, não. Quando começou a escurecer, subimos para a chácara dela e eu fiquei sentado na varanda observando os eucaliptos e ela veio e se sentou do meu lado e disse que precisava me dizer uma coisa. E ela me disse. Disse que nesses 8 meses de namoro, nunca me amou como ela tanto me dizia, que apenas sentia por mim era prazer na cama. Aquilo acabou comigo. Eu comecei a chorar mesmo, descontrolado. Nem eu mesmo me reconhecia. E a mãe dela veio na varanda saber o que aconteceu. Peguei a aliança, entreguei na mão da minha sogra e tentei dizer, chorando: quando eu te conheci, vim pedir a mão de sua filha, grato por toda a confiança em mim depositada, mas venho devolver a mão dela. E saí sozinho. E a fulana também chorava. Desci até o ponto de ônibus sem saber se teria ônibus ou não, pois era domingo e horários para aquela região era incerto. E eu, já pensando em ir embora a pé mesmo, surgiu um ônibus. E assim fui para casa. A partir daí começa um inferno na minha vida. Eu a amava, então não aceitei o fim do namoro fácil assim. Eu a amava, então não aceitei o fim do namoro fácil assim. Eu corri atrás dela e ela não me atendia, mas foi você que terminou mesmo, não foi? Isso, quando te conheci, vim pedir a mão da sua filha, grato por toda a confiança em mim depositada, mas venho... Tá, então, mas não desisti, eu gostava dela. Corri atrás dela e ela não me atendia. Mas quando ela ficava carente e desejava sexo, ela me ligava e pedia para me ver. E lógico que eu ia acreditando que poderíamos nos entender. Nos encontrávamos, namorávamos. Mas no outro dia, quando a procurava, ela me tratava mal, me humilhava, pedia para eu sumir. E isso se repetiu diversas vezes. Foi assim até dezembro daquele mesmo ano, e aí eu resolvi me afastar de vez. Só que daí veio uma depressão, quase um ano, comendo muito, chorando muito, sem sair de casa. Eu cheguei a pesar 117 quilos, pois eu só comia e deitava. A comida massageava a minha ansiedade e a minha cama massageava minhas mágoas. Aos poucos fui voltando minha vida normal, porém nunca mais tive um relacionamento sadio. Até surgiram mulheres maravilhosas na minha vida e tenho a certeza que uma me amou de uma forma que eu não merecia, pois eu procurava nela o que tinha na minha ex e me sentia um lixo em fazer isso. Resolvi terminar, mesmo sabendo que foi difícil para essa pessoa, que volto a dizer que foi uma das melhores mulheres que tive na minha vida. Antes dela, apenas minha mãe e minha irmã. E por respeito, eu resolvi terminar com ela. Eu não queria cometer o mesmo erro que aquela fulana, principal da história, cometeu comigo. Os anos se passaram e ainda sinto um vazio. Eu acredito que já não a amo mais. Só que ainda existe mágoas que mantêm uma linha de energia entre mim e ela. Essas mágoas ainda atrapalham a minha vida em todos os aspectos. O que me pergunto é o que será que me fez amar tanto aquela menina que desde quando a conheci, em 2005, foi uma atração intensa desde o primeiro olhar.
Por que será que mereci tanta dor? Talvez por todos os erros que cometi, mas será que isso justificaria? O pior é que ficou outro vazio em mim. O pior que ficou outro vazio em mim. O candomblé tinha me envolvido tanto que eu sentia falta e fui procurar umbanda para preencher esse buraco. E lá foram reveladas coisas que mexeram mais ainda com a minha cabeça. Tipo, que esse relacionamento não deu certo porque a minha sogra não aceitava a nossa relação, achando que eu não tinha o que oferecer à sua filha, e assim pediu às entidades da casa para nos afastar. Não sei se é verdade, mas nada garante que não seja mesmo. Mas nada garante que não seja mesmo assim. Anos depois, ainda arrumei outro emprego para essa minha ex-sogra no meu posto de trabalho. E anos depois, saí de lá com ela ainda na área. E só depois de uns 2 anos eu soube que ela tinha saído desse emprego. Sobre a fulana, nunca mais nos falamos e hoje é muito raro nos encontrarmos pela rua. Acredito que a vida procura manter nossos caminhos distantes. Soube que ela se casou alguns anos depois e que possivelmente teria se separado. Isso só pertence a ela agora. E para ficar claro, minha intenção aqui é só contar essa história e não transformá-la em um monstro. Talvez na época ela só viu que o mundo era bem maior do que eu poderia oferecer a ela. Só tinha 16 anos. Talvez quisesse liberdade para conhecer outras sensações. Só que perguntas ficam sem respostas. Tipo, será que eu errei em amar demais? Será que realmente não poderia dar o futuro que a mãe dela desejava tanto? Amor ou feitiço? Talvez essa resposta eu vou morrer sem saber. Obrigado, Ana, pela paciência e por ter lido o meu relato. Abaixo deixa informações. Ok, agora é só para mim. Muito obrigada pelo seu relato, pela sua história. Então, não sei aí se já tem feitiço ou não. Sei que depois desse relato, filho, vai chover cartinhas para você. Filha, a mulherada tá atrás de um homem, né? Um homem bom assim, né? Que, né? Daqui a pouco vai falar, ai, cadê o moço do relato tal? Tô aqui pronta para amá-lo, não é, mulherada? Enfim, falando sério agora. Então, será que é coisa de outra vida? Por conta dessa paixão ao primeiro olhar, assim, uma coisa que não consegue, que nem você sabe por que eu gosto tanto, né? Poderia muito bem deixar para lá e seguir, né? Como você disse, conheceu pessoas maravilhosas, essa outra moça, que poderia muito bem ter dado certo. Por que não? Por que tem que ficar com a cabeça em uma que sabe que não vai rolar? E olha que o caboclo alertou, hein? Eu não sei agora, mas se até hoje tem, isso te prejudica? Não vale a pena procurar alguma ajuda e ver se realmente não tem algo a ser desbloqueado aí? Porque senão você não vai conseguir ser feliz, não é? Se não dá com ela e não dá com outra pessoa, com ninguém, que tem, a vida tem que rolar, né? Tem que surgir outra pessoa. Ou então as circunstâncias da vida fazer se encontrar de novo, mas você vai viver baseado nisso, que um dia pode dar certo de novo, ou não é? É complicado isso, não sei. Então, agora a dúvida ficou para todos nós. Será que foi feitiço? Será que tem feitiço no meio? Será que é apenas realmente um amor que não é para ser, mas que coisa, né? Coisa de outra vida? Talvez você tenha feito mal a ela em outra vida e nessa vida veio para dar o troco. Não sei. Mas espero que dê tudo certo aí, né? Que as coisas comecem não, né? Que vão para frente, melhore e bola para frente. Certo? Muitas pessoas acredito que já estiveram, estão na mesma situação. Geralmente a gente vê mulheres nessa situação. Gente, mas é tanto fogos que estão soltando. Olha,
Mas era 3 horas da manhã, essa madrugada aqui tinha fogos. Aí 6 horas da manhã tinha fogos. A galera passou a madrugada soltando fogos aqui. Não sei que tanto fogueteia. Mas tá bom. Tá bom. Fogueteia aí, logo acaba. É São João, né? Acho que é por isso. Enfim. Pessoal, por hoje é só, né? Relato legal, eu gostei. Deixem aqui seus comentários. Um beijo para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. Deixem o seu likezito aí. Muito obrigada a quem enviou o relato. Um beijo. Deus me enviou um remédio. Vamos ver. Olá, Ana. Como sei que meu nome não será divulgado, já vou me apresentar como fulana. Meu relato me arrepia até hoje. Esse fato ocorreu comigo há mais ou menos uns 3 meses. Não tem nada de assustador, mas sim chocante e lindo. Bom, eu tenho ansiedade desde os meus 13 anos e por conta dela eu tenho uma alergia na pele que coça muito, mas não é qualquer coceira, Ana, é coceira de ficar vermelho e com ferida. Na época eu trabalhava em uma recepção de salão e no dia eu estava muito ansiosa, pois havia brigado com o meu namorado. Normalmente eu andava sempre com um remédio antialérgico e calmante na bolsa, mas nesse dia em específico todos os meus remédios tinham acabado. Pois como eu tomo com frequência, também preciso comprar com frequência, ou seja, eu estava sem nada na bolsa. Perguntei a todos que trabalhavam comigo se alguém tinha algum remédio e todos disseram que não. Eu estava enlouquecendo, Ana, porque não era coceira, era a coceira, a alergia, que eu chegava a chorar de tanto que aquilo coçava. Eu imagino, é uma coceira que você fere, mas você quer coçar. Tá ferido, vai sangrar, vai, mas tem que coçar. É uma coceira braba. A Penélope, às vezes, tem muita coceira por conta da dermatite atópica, sabe? E nossa, tem hora que você não sabe o que fazer pra passar mesmo, né? E tu tem que hidratar, tem pomada pra passar, tem não sei o que, mas tem dia que é... Bom, fui conferir no aplicativo de entregas se havia algum lugar por ali que fizesse a entrega desse bendito remédio. E nada. A farmácia mais próxima era uns 30 minutos dali. Mandei mensagem para minha mãe para ver se ela poderia trazer ou mandar algum remédio para mim, mas não tive sucesso. Ana, eu juro para você, eu comecei a chorar muito e pedi pelo amor de Deus para aquela coceira parar, para ele me ajudar naquele momento. Até que fui pegar minha carteira para ir até a farmácia que ali perto ficava. Abri a bolsa e, Ana, havia uma cartela fechada do mesmo remédio que eu sempre tomava, junto com o meu calmante, que não teria como eu ter pego, pois não tinha dormido em casa na noite passada. Ana, a cartela estava fechada. Na hora eu agradeci a Deus e até hoje eu fico impressionada. Bom, esse foi o meu relato. Não é muito longo, mas muito especial. Um beijo para você, para sua família e para os assombrados. Olha só, gente, ela sabia que não tinha nada na bolsa, tinha todos os remédios tinham acabado e estava ali uma cartela fechada do antialérgico ou para coceira, não sei, né? Quem colocou ali, hein? Exatamente o remédio que ela toma. Muito legal isso, muito legal. Tá vendo? Tá vendo, gente? Tá vendo? Deixa eu dar mais uns beijinhos. Minha avó me alertou em sonho. Oi, Ana. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Me chamo Fulana, sei que vai me chamar de Fulana. Conheci seu canal por conta de uma acho que de uma ex-namorada, ex-namorado. Por conta de um ex-namorado onde a família dele adorava ouvir histórias assombradas, principalmente o seu canal. Bom, não haverá nomes e se houver, já estará trocado. Tenho 23 anos e pouca experiência com o sobrenatural.
Bom, vou começar a contar a minha vivência. Em 15 de novembro de 2021, minha amada avó veio a falecer por insuficiência respiratória, após 3 infartos. Ela era uma pessoa incrível. Todos a amavam, amigos, familiares, até mesmo os vizinhos da rua. Ela era de uma fé inabalável e eu era o seu xodó. Claro que não havia neta favorita, pois éramos em 2 netas. E desde sempre ela orava todas as noites de joelhos em seu quarto por todas e por todos, ao seu redor, nos dando proteção em nossos caminhos. E avós, né? Após o seu falecimento, as coisas começaram a mudar. Eu e meu pai, que sempre brigávamos, mas pela minha avó fazíamos as pazes, e eu fazia visitas a ele às vezes, já não nos falávamos mais tanto quanto antes. Eu, casada há quase 3 anos e com um neném de nem 1 ano de idade, ainda querendo engatinhar, dava mais trabalho que criança para ele. Quem? Pro pai? Dava mais trabalho que criança pro pai, é isso? Meu casamento era de muita briga, então eu ia sempre atrás do meu pai, como se ele fosse resolver alguma coisa, entendi. Aí, após uma separação, o meu pai cedeu a parte da casa onde a minha avó morava, do mesmo jeitinho que ela tinha deixado. Todos os móveis, os panos, tudo que era dela. Como eu chorava dia e noite de saudades, Ana. Era apenas eu e meu filho, sem emprego, sem renda, sem nada. Após algum tempo, eu e o pai do meu filho decidimos tentar criar o nosso filho juntos. Fui morar na cidade dele. Após um tempo já estando lá, as brigas voltaram, pois ele havia comprado um celular e começou a sair e a mentir muito, me deixando sozinha com o nosso filho por dias. Após ele trocar a senha do seu celular e não querer me passar, eu fui dormir brigada com ele e durante a noite eu sonhei com a minha avó e com o meu pai, é isso? Sonhei com a minha avó e meu pai. Ela estava sorridente, mas em certo momento ela ficou séria. Virou-se na minha direção e, me olhando, falou o nome de uma moça, Sara, e foi embora. Eu acordei no susto, sentei na cama, olhando em direção à porta e vendo o meu marido. Então, rapidamente perguntei para ele quem era a Sara. Ele, sem entender nada, disse que não sabia quem era e tudo mais. Nesse dia, eu enchi tanto o saco dele que ele me passou a senha do celular. Eu rapidamente fui olhar o celular dele, para ver se achava alguma coisa relacionada a essa moça. E como quem procura acha, lá estava. Ele havia curtido fotos dela numa rede social. A maior besteira que eu fiz foi ir avisar a moça que ele era casado, pois no mesmo momento ela mandou mensagem para ele, e assim começando a conversar. Após 1 semana, eles já estavam marcando encontro. Eu me separei e fui embora de lá. E até hoje eu agradeço a minha amada avó de sempre estar comigo e me proteger, pois se não fosse ela, em sonho, me avisar ou adiantar a situação, eu provavelmente sairia ou não teria como saber. Ainda sinto que ela está por perto em alguns momentos e agradeço por tudo. Às vezes ela me visita em sonhos ainda. Se puder, me avise quando for lido. Ah, tá. Ouvir os seus relatos será emocionante. Ouvir o meu relato também. Obrigada, Ana, pela atenção que você dá a todos nós. Beijos. Um beijão para você. Muito obrigada. Então, a voz sempre cuidando dos seus, não é? Então, como estava bloqueado tudo, você ia demorar muito para descobrir, ou não ia descobrir, né? E vai saber. E aí deu para seguir a situação logo, né? Sem maiores problemas. Minha irmã e suas experiências sobrenaturais. Olá, Ana, tudo bem? É uma moça que nos conta. Espero que sim. Hoje venho compartilhar com vocês as experiências sobrenaturais que aconteceram com a minha irmã, que aqui vou chamar de Sofia. Se houver mais algum nome, estará devidamente trocado também. Então vamos lá. Sofia é minha irmã mais nova. Hoje ela está com 25 anos. Na adolescência, nós duas fazíamos guarda-mirim
E a primeira experiência sobrenatural dela foi lá. Ana, na Guarda Mirim aprendemos muito. Lá tinha vários cursos artesanais, praticávamos vários esportes, tinha biblioteca, sala de jogos, quadra de vôlei, campo de futebol, canil com cachorros para adoção, porque lá também éramos defensores dos animais. Tinha até um chiqueiro com a porquinha chamada Dorothy, ou Dorothy, enfim, que faleceu de velhice. Nós acampávamos e por aí vai. Nos fundos da Guarda Mirim tem uma mata fechada e quando acampávamos na guarda à noite, o professor sempre levava os alunos para brincar de esconde-esconde nessa mata. Ana, olha o perigo! Pois é. Mas moleque, você sabe, não liga pra nada. Hoje, mais velha, nunca que eu iria. Lá tinha vários afazeres que eram divididos entre os alunos. Numa tarde, estávamos na Guarda Mirim e o nosso professor escolheu a Sofia e mais um aluno para organizar a biblioteca. A sala da biblioteca era a última sala, que ficava do lado dessa mata. Era a mais distante do salão principal. Sofia e o outro aluno foram para a sala e, quando estava quase acabando, o professor chamou o outro aluno para fazer outra atividade e Sofia ficou sozinha na biblioteca porque faltava pouco para terminar. Foi quando uma mão branca passou na frente do seu rosto. Sim, Ana, era só uma mão. Ela se apavorou, correu para a porta para sair, mas a porta se fechou sozinha. Ana, a porta simplesmente não abria mais e ela gritava desesperada, tadinha. E nós lá fora. Não sabemos como, mas nós não a escutávamos. De tanto ela gritar, alguns alunos que estavam na sala de jogos, que era mais próximo da biblioteca, conseguiram ouvir. Correram para lá e abriram a porta. A menina estava pálida, Ana, chorando muito de desespero, até porque a porta não abria para ela conseguir sair, e aqueles segundos ali pareceram uma eternidade. Naquele dia eu levei ela para casa. Nós sempre fomos muito católicos. Então chegamos em casa e naquela noite rezamos o terço para ver se ela se acalmava e conseguia dormir. E ainda bem que eu e ela dormíamos no mesmo quarto, então isso deixava ela mais tranquila. Segunda experiência. Um dia, já era fim de tarde, umas 6 horas da tarde, já estava escurecendo, minha irmã tomou um banho e foi para o quarto trocar de roupa. Eu estava na cozinha secando a louça para minha mãe começar a fazer a janta, quando de repente um grito. E era a Sofia. Corremos para o quarto e ela estava chorando, falando que no quarto, enquanto ela trocava de roupa, viu 2 sombras. A sombra dela e outra sombra que não era a dela. Ana, essa menina chorava, apavorada. Diz ela que era certinho uma sombra de uma silhueta humana, mas não era a dela. Ela percebeu a sombra e observou que era uma sombra maior do que a dela. E não se movimentava como ela. Quando ela gritou, a sombra sumiu. Mais uma noite perturbadora para ela. Última experiência. Já mais velha, minha irmã organizou uma janta em casa. Eu já havia me casado, mas morava na casa ao lado da casa dos meus pais. Meus pais haviam viajado e só estava minha irmã e meu irmão, que aqui vou chamar de Lucas. Ficou só os 2 em casa. Então, chegou o fim de semana e minha irmã me chamou para jantar na casa dela e convidou também mais um casal de amigos. Nisso, jantamos, ficamos até tarde jogando conversa fora, o casal de amigos foi embora e eu e meu marido também já fomos dando boa noite e fomos para casa. Quando eu já estava deitada, meu irmão me liga e pede para eu ir correndo na casa deles. Cheguei lá, minha irmã, apavorada, disse que foi deitar para dormir. Quando apagou a luz e se deitou, viu uma sombra de um homem do lado da cama dela, como se estivesse olhando para ela. Era uma sombra escura, mais escura que o próprio escuro do quarto, sabe, Ana? E ela conseguiu ver nitidamente o que parecia ser uma pessoa. Aí ela pulou da cama, acendeu a luz e não tinha nada dentro do quarto. Aquela noite ela não dormiu. Ana, minha irmã não consegue nem ouvir o nome de um filme de terror. Ela não assiste. Se alguém começa a contar uma história de terror para ela, ou perto dela, ou ela sai, ou ela pede para a pessoa parar.
porque ela tem muito medo, mas muito medo mesmo. Até hoje, ela não consegue dormir sozinha em casa. Quando minha mãe morava com ela ia dormir junto com a minha mãe na mesma cama, já que o meu pai estava lá para a fazenda e minha mãe dormia sozinha. Eu também sou bem medrosa, mas graças a Deus eu nunca vi nada como ela já viu. Eu também não consigo dormir sozinha. Imagina se tivesse presenciado o que ela já presenciou. E são esses os relatos. Muito obrigada, Ana, por ler sempre os relatos que eu mando. Fico muito feliz e realizada. Um abraço para você e para os assombrados. Espero que gostem dos relatos. Um beijo para você e para sua irmã. Muito obrigada. Mas eu acho que ela tinha que ir atrás de saber o que acontece e estudar um pouco sobre isso para ela conhecer e perder esse medo. Talvez não seja, é lógico, não vou julgar. Eu também tenho medo se eu visse, porque assim, uma coisa é você falar, se eu ver agora aqui, tá de dia, tem gente ao meu redor. Mas quando você vê de noite, sozinho no quarto, sei lá, no escuro, filho, acaba tudo a coragem. Eu sei. Mas quando a gente entende, quando a gente sabe o que pode ser aquilo, às vezes aquilo não é uma coisa ruim, mas alguma coisa precisando de ajuda e às vezes é ela que pode ajudar, aquilo viu nela uma fonte de ajuda, talvez isso mude na cabeça dela e talvez ela não tenha mais tanto medo, porque é horrível viver com medo, com esse medo, entendeu? Saber separar o que é uma ficção, um filme de terror e o que pode ser ali a realidade, né, que a realidade dela não é sempre como um filme de terror, aqueles monstros, aquelas coisas. O que tá ali nem sempre vai ser um monstro, vai ser um demônio, tal. Às vezes é só um espírito, às vezes até precisando de ajuda. Então, se ela souber, às vezes, como lidar com isso, o medo vai indo embora. Não que some totalmente, porque acaba sendo, muitas vezes, acredito que desconfortável, mesmo para quem já está acostumado, mesmo para quem sabe como lidar, ainda não é lá aquelas coisas muito assim, depende da pessoa. Mas acredito que seria bom para ela procurar entender. Às vezes ela tem essa sensibilidade, às vezes ela tem a mediunidade e precisa estudar e entender isso para ter menos medo, né? O cão negro. Olá, Ana, oi, assombrados. Estou contando mais um relato e esse aqui aconteceu comigo e com uma prima. Decidi passar o dia na casa da minha avó, onde eu moro. Decidi passar o dia na casa da minha avó. Onde eu moro, demora um pouco. De onde eu moro, demora um pouco para chegar na casa dela. Pois bem, passei o dia inteiro lá. A casa da minha avó fica meio que afastada das outras casas. Atrás da casa dela tem um grande cercado, local onde ocorreram vários crimes até, e seria até esconderijo de bandido. Inclusive, já vi uma alma lá. Anoiteceu e eu chamei a minha prima para ir comigo, me acompanhar. A gente seguiu o caminho por uma estrada estreita de terra e paramos um pouco para conversar, quando algo chamou nossa atenção. Lá naquele cercado havia algo enorme, branco, correndo. Parecia muito desesperado. Subia o morro numa velocidade que nenhuma pessoa conseguiria. A gente ficou olhando por um bom tempo quando do nada surge na escuridão um cão negro vindo na nossa direção. Ele tinha olhos vermelhos que pareciam duas luzes no lugar dos olhos. Ele tinha um sorriso macabro com enormes dentes e se rastejava muito rápido. Um cão negro que se rastejava? Seus braços pareciam braços humanos. Não pensamos duas vezes em correr muito sem olhar para trás. Corremos muito. Foi aí que a gente parou e olhou para trás e ele já não estava mais vindo atrás da gente. Ela foi para casa dela e eu fui para minha casa. Depois disso, passei um bom tempo sem ir na casa da minha avó e quando ia, voltava antes de escurecer. Fiquei pensando o que aconteceria se a gente não tivesse corrido, pois o choque foi tão grande que a gente ficou parada assim, sem reação por um momento, só depois que a gente pensou em correr. Enfim, esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Primeira coisa branca subindo e descendo, e depois esse cão se rastejando de olhos vermelhos com braços parecendo humanos.
Será que era algum feiticeiro, alguma feiticeira se transformando? Será que era uma forma pensamento de alguma coisa? Porque naquele local, por ali, acontecia coisas não muito boas, né? Nada boas, digamos assim. Então, será que é energia ou espíritos que ficaram por lá, ou espíritos que se alimentam dessas coisas, estariam por ali? Deixem as suas opiniões. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.